Senhoras senadoras, senhores senadores, eu sei que vivemos no país um momento muito grave, um momento onde temos muitos problemas pontuais para serem resolvidos, inclusive por esta casa, problemas locais, problemas nos nossos estados, problemas regionais e mesmo problemas nacionais. Mas permitam-me aqui uma breve reflexão que, confesso, brota muito mais do meu coração do que a minha mente. Eu não consigo sequer imaginar como deve ser o sono de um ser humano que retira dos braços de outro ser humano a sua cria, frágil e indefesa, e a coloca numa jaula, separando assim ambos, pais e filhos, tratando-os como verdadeiros animais. Eu só sei de uma coisa: este não pode ser o sono dos justos. Eu ouso imaginar, acredito até que como mãe tenho certeza do que digo agora, qual é o sentimento de um pai ou de uma mãe, o desespero de sair do seu país de origem, fugir do seu país de origem, para buscar em outro local, terra desconhecida, diante das incertezas, abandonar tudo o que tem para buscar melhores dias em outras terras. Tenho certeza que o que move essas pessoas é a extrema necessidade. Necessidade gerada da fome, da miséria, do desemprego, da guerra, da perseguição. Este sono, sem dúvida nenhuma, desses pais junto com seus filhos, é o sono dos desesperados. Claro que falo como óbvio dos acontecimentos recentes dos Estados Unidos, no episódio conhecido pelo mundo como o episódio dos meninos enjaulados do Texas. E por que estou falando disso neste momento, nesta tarde? Porque mais um capítulo desta novela triste, mas real, aconteceu final de semana. Um juiz federal teve a coragem nos Estados Unidos de liberar uma mulher brasileira e seu filho, alegando que por uma série de princípios contra a humanidade, violação desses princípios, não se pode separar dessa forma criança e mãe. E neste episódio e neste final de semana, nós tivemos conhecimento. Nós não estamos falando apenas de 58 crianças brasileiras separadas, arrancadas de seus pais e de suas mães de forma violenta e injusta. Nós estamos falando de 2.300 crianças que foram separadas nos Estados Unidos, fruto dessa política de tolerância zero contra a imigração ilegal no governo Trump. Ora, senhoras e senhores, nós poderíamos resumir todo o episódio na cena que vimos na televisão de uma âncora do jornal de uma TV americana, que é acostumada já a relatar por dever de ofício, de forma imparcial, retirando toda a parte de sentimento, episódios tão bárbaros quanto, não se conteve em lágrimas e ao vivo não conseguiu ler a matéria. Nós estamos diante de um estado de calamidade mundial. Nós estamos evoluindo, ou melhor, involuindo, nos preceitos mais básicos da civilização. Eu estou falando aqui da falta de um governo americano, da falta de fraternidade, de solidariedade, até de piedade e de amor. Mas o que me traz essa tribuna é a constatação que esses meninos do Texas não são apenas do Texas. O Texas é aqui. O Texas está no Oriente Médio. Nós temos meninos e meninas nas mesmas condições ou condições similares no Brasil e no mundo. Nas balsas improvisadas que sucumbem perante a profundidade do mar Mediterrâneo e que mata milhares de refugiados. Nos campos de refugiados, hoje criados em países europeus. Nós temos as crianças do Texas nas favelas do nosso país, nos bairros mais humildes, quando tiramos a inocência dessa criança através da violência sexual, quando não damos oportunidade para as nossas crianças e nossos filhos de melhores oportunidades, quando tiramos delas, hoje muitas vezes miseráveis, a esperança.
Casos como estes, senhoras e senhores, e esta é a razão da minha fala, não podem apenas nos emocionar e nos indignar. Casos como estes precisam de ação. É verdade que nada podemos, como não podemos fazer nada em relação àquele menino de 3 anos, Alan, naquela foto que também viralizou na rede social, carregado, já morto por um soldado egípcio. Ele, mãe e outro irmão faleceram fugindo da guerra e tentando novos ares. Claro que não podemos fazer no Senado Federal, infelizmente, nada no que se refere a tantas guerras civis, mas podemos sim fazer muito em relação à guerra civil não declarada no país. E estamos fazendo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus coletivo, estabeleceu que toda mãe encarcerada, gestante ou com filhos até 12 anos, que ainda estejam esperando uma sentença na cadeia, devem ser colocadas em regime domiciliar, claro, desde que não façam parte de organização criminosa, nem sejam nocivas à sociedade, para não separar filhos e mãe. Aguardar a decisão da sentença em regime domiciliar, como a maioria das pessoas de posse, muitas vezes primárias, fazem. Mas essa decisão do Supremo, e aí sim é obrigação nossa, é nosso dever e nossa responsabilidade, não está sendo cumprida por metade dos juízes ou das decisões judiciais. O Supremo deu até abril deste ano para que o Judiciário soltasse imediatamente as mulheres nessas situações. E juízes, por medo, ou muitas vezes resistindo por falta de conhecimento ou de sensibilidade, ainda permitem que essas mulheres permaneçam encarceradas. Cabe à Comissão de Direitos Humanos, cabe desta Casa e mesmo ao Senado Federal, não só solicitar informações do próprio Conselho Nacional de Justiça e pedir esclarecimentos, mas atuar de forma direta. Nosso projeto, aprovado por unanimidade no Senado Federal, que transforma em lei uma decisão do Supremo nesse sentido, encontra-se dormitando na Câmara dos Deputados. Aqui eu rogo a sensibilidade dos deputados e deputadas para que não deixem dormir e não deixem engavetar um projeto desta relevância. Nós não estamos falando de mães encarceradas, nós estamos falando de filhos, senador Lindbergh, que nascem dentro do cárcere sujo, num cárcere impróprio, e a primeira grade que esta criança, esse bebê vê, não é a grade de seu berço, mas as grades de uma cela. A sua certidão de nascimento não é de nascimento, é uma sentença, porque ela acaba sendo condenada junto com esta mãe. Enfim, é o apelo que faço aqui à Câmara dos Deputados, que transforme em lei este projeto, para que não tenhamos aqui as meninas e meninos, crianças e crianças enjauladas também nas penitenciárias e nos presídios brasileiros. O Texas, como disse, também é aqui. Cabe a nós e a nossa responsabilidade, cuidando dos nossos, atuando de uma forma cristã, acima de tudo, mais do que como parlamentar, mas como seres humanos, acabar ou diminuir com esse sofrimento. Afinal, nós temos que combater esse sofrimento sem trégua. Porque só a humanidade, atuando em conjunto, pode garantir à própria humanidade um destino que possamos chamar de efetivamente humano. Muito obrigada, senhor presidente.